Boa noite, gente, mais uma vez, graça e paz. Que tempo precioso esse que estamos aqui. Tantas instruções que já recebemos, tantas inspirações. Eu tenho certeza que se acabássemos agora, você já não voltaria como você veio. Eu não sei quanto a você, mas eu mesmo fui ricamente abençoado aqui ouvindo as respostas. Conversava com o pastor e me presenteou com o seu livro, e só de folhear rapidamente já fui abençoado. Como é bom estar aqui com vocês, mas eu sei que Deus ainda tem mais, e eu vou falar de uma forma muito breve, porque eu sei que vocês estão cansados. Tem alguém aqui que está preparado para mais uma dose da palavra de Deus? Tem alguém aqui que está animado para receber instruções do alto? Vamos orar nesse momento. Curva a tua cabeça, fecha os teus olhos. Pai, muito obrigado em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, por cada preciosidade que o Senhor já compartilhou nesse evento. O Senhor lançou pérolas, e certamente não lançou aos porcos, porque nós vamos aproveitar, nós vamos digerir cada revelação e vamos colocar em prática nas nossas vidas. Mas sabemos, Senhor, que o Senhor sempre nos surpreende, e a minha oração agora é: surpreende-nos, Senhor, com mais uma porção da Tua palavra, enquanto os Teus filhos estão de corações abertos para receber, mas também para praticar. Espírito Santo, o Senhor tem liberdade para falar nesse meio, não apenas aquilo que nós gostamos de ouvir, mas aquilo que nós precisamos, e nós vamos nos comprometer em obedecer essas verdades, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, glória a Deus. Gente, eu quero falar, como disse ontem também, porque talvez alguns estejam aqui pela primeira vez, que tudo o que foi compartilhado da minha parte, seja nas respostas, seja nas ministrações que foram proferidas, está disponível na nossa plataforma de mentoria, que se chama Maximize. Então, se você quer se conectar conosco, se você quer fazer uma parceria com o nosso ministério, você pode visitar o site edilsondelira.com, e lá no site, ao se associar ao Maximize, num valor de aproximadamente $5 mensais, você vai ganhar um login, uma senha e um acesso a um conteúdo que atualizamos constantemente com diversos cursos, principalmente voltados para liderança. Então eu quero estimular você a se conectar conosco, e eu tenho certeza que você vai ser tremendamente abençoado. E você que é líder pode também compartilhar esse conteúdo para os seus liderados beberem também dessa mesma fonte, amém? Ontem nós falamos sobre uma chave importante de todo líder. Não importa se é um líder na igreja, não importa se é um líder nos negócios, se é um líder na política. Nós vimos que todo líder, todo aquele que, como já falamos várias vezes, quer levar pessoas para um lugar que elas não iriam sozinhas, precisa aprender a sair da aldeia. Precisa aprender a ficar confortável em um ambiente que ele ainda não sabe, porque esse ambiente é o ambiente de crescimento, é o ambiente de aprendizado, é o ambiente de criatividade, é o ambiente das novas ideias, o ambiente do rompimento. Essa chave de ver além da nossa aldeia, de vencer a cegueira das nossas tradições e fazer algo que ninguém nunca fez antes, é importante para os líderes, mas eu não vou falar novamente sobre ela. Eu quero falar sobre uma outra chave, igualmente importante para qualquer pessoa que sabe que nasceu para liderar e que quer maximizar a sua liderança.
Eu quero falar hoje sobre o poder das parcerias. E eu queria, antes de qualquer coisa, dizer para talvez os que não saibam que essa é uma noite de milagres. Deixa eu dizer desse outro lado aqui. Esta noite é uma noite de milagres. Tem milagre disponível para você hoje. Na verdade, eu posso te dizer que o milagre está mais perto de você do que você imagina. Eu queria que você olhasse para o seu lado. Você está olhando para um milagre agora. Eu quero falar, e se eu puder dar um tema, o tema vai ser o milagre da parceria. Diga comigo, o milagre da parceria. Porque não existe nenhum líder neste mundo, em qualquer área que seja, que pode chegar lá sozinho, que pode cumprir o seu propósito sem a parceria, sem a ajuda de outras pessoas. Se você está aqui e você acha que vai chegar lá, você acha que vai cumprir o propósito de Deus na sua vida, sem a ajuda de outras pessoas, o seminário acabou para você. Vai na paz do Senhor, espero nos encontrarmos em um outro momento. Porque essa aula, esse momento que vamos ter aqui, é para aqueles que sabem que precisam de outras pessoas. Todo resultado na sua vida é consequência de uma parceria. E eu vou tentar responder nessa mensagem a 3 perguntas muito básicas. A primeira delas é: como nasce uma parceria divina? Depois eu vou falar sobre como se acaba uma parceria, porque às vezes acabar parcerias é tão importante quanto começá-las bem. E por último, eu vou falar sobre qual é a melhor forma de nós fazermos parcerias. Então entenda que na natureza, todo nascimento é resultado de um relacionamento. Foi Deus quem estabeleceu assim desde o livro de Gênesis. Ele criou macho, fêmea, e eu estou falando com adultos aqui. Você sabe que de um relacionamento nasce um fruto. Agora, assim como Jesus usava as realidades do natural para trazer analogias das realidades do espiritual, Jesus sempre falou, por exemplo, do semeador que saiu a semear. E ele nos dizia em sua palavra que esse princípio de semear e colher é uma realidade natural que reflete uma outra realidade espiritual. A lei da semeadura e da colheita. Jesus falou sobre o joio e o trigo e trouxe para a gente uma realidade também espiritual. E assim como essa realidade natural diz que todo nascimento é fruto de um relacionamento, no espiritual, eu posso dizer para você sem nenhum medo de errar, que todo fruto, todo resultado na sua vida é uma consequência das suas parcerias. Eu vou dizer mais uma vez para você pensar nisso. Tudo o que você alcançar na sua vida vai ser um resultado das pessoas com quem você decide se associar. Suas associações vão determinar suas assimilações. Se eu puder pegar o teu celular e ver os teus 5 contatos mais frequentes no WhatsApp, eu posso te dizer onde você vai chegar nos próximos anos da tua vida. Porque a própria Bíblia diz, está lá em 1 Coríntios, no capítulo 15 e versículo 33, não se deixem enganar, as más companhias corrompem os bons costumes. Algumas pessoas chegam a ser inocentes quando elas dizem: eu não sou influenciado. Eu não sou influenciado pelas pessoas, eu não sou influenciado por aquilo que eu escuto, mas todos nós somos influenciados.
A boa notícia é que, apesar de você ser influenciado, você pode escolher debaixo de que influência você vai ficar. Você é influenciado por aquilo que você lê, mas você pode escolher o que você vai ler. Você é influenciado por aquilo que você ouve, mas você pode escolher quem você vai ouvir. Você é influenciado pelo seu ambiente, mas você pode escolher onde você vai ficar. E eu estou falando com pessoas que nessa noite vão alinhar as suas parcerias para maximizar os seus resultados. A Bíblia diz que as más companhias corrompem os bons costumes, mas a mesma Bíblia também diz, em Provérbios, no capítulo 13 e no versículo 20, que aquele que anda com o sábio vai se tornar cada vez mais sábio. Olha que interessante, porque aqui eu tenho uma receita para a sabedoria. Alguém pode perguntar: pastor, o que eu faço para crescer em sabedoria? Eu sei, você vai citar para mim Tiago, que diz que se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, que dá liberalmente, que não lança em rosto. Sim, essa é uma forma de recebermos a sabedoria, buscarmos ao Senhor, mas tem uma outra forma aqui também, igualmente importante. Se você quer ser sábio, você precisa se juntar a pessoas que são sábias. Você precisa se juntar a pessoas que são compatíveis com o teu destino e não compatíveis com o teu passado. Eu vou dizer de novo para você entender isso. Tem pessoas que quando você chega perto delas, parece que elas têm cheiro do seu passado. E quando você sai de perto, você diz: é verdade, eu vim de tal origem, eu fiz tal coisa no passado, eu errei aqui, eu não posso mesmo fazer essas coisas, porque elas contaminam você com o seu passado. Mas tem pessoas que têm um cheiro do seu futuro. Jesus Cristo disse a Pedro: vem após mim, e eu o farei pescador de homens. Por que Pedro deixou tudo para seguir Jesus? Porque Jesus estava exalando o cheiro do futuro de Pedro. Tem pessoas que quando você conversa um pouco com elas, elas arrastam você para o seu futuro, e você diz: se ele conseguiu, eu vou conseguir também. Se ele pode, eu posso também. Cada pessoa que nos associamos é como um elevador que pegamos. Você nunca entra num elevador para ficar no mesmo nível. Quando você entra num elevador, ou você vai subir ou você vai descer. Quando você se conecta com uma pessoa, ou você vai subir ou você vai descer. Mas você nunca se conecta com uma pessoa para ficar no mesmo lugar. Por isso você precisa se examinar. E você precisa prestar muita atenção nas pessoas com quem você está se conectando. Deixa eu estabelecer um princípio muito importante para você aqui. Deus depositou uma parte do teu destino na vida de outras pessoas. E se você não descobrir quem são essas pessoas, você nunca vai descobrir o seu destino. Porque uma parte do seu destino está na vida dessas pessoas. Deixa eu dizer a você, em outras palavras, uma parte da visão de Deus para a sua vida vai ser revelada por uma outra pessoa. E se você não descobrir quem é essa pessoa, você nunca vai enxergar essa parte da visão de Deus para você. Deixa eu dizer isso de uma outra forma para você entender. Uma parte da unção de Deus para a sua vida será transmitida por uma outra pessoa. E se você não descobrir quem é essa outra pessoa, você nunca vai desfrutar dessa porção separada dos céus para você, porque você não vai encontrá-la em si mesmo, você vai encontrá-la em alguém. Deixa eu dizer de uma outra forma, se você ainda não entendeu. Uma parte da missão de Deus para a sua vida só vai fazer sentido por causa de outras pessoas. Antes de te dar um propósito, Deus te dá um povo. E isso é tão importante
Porque tantas pessoas tentam achar o seu propósito, como eu acho o meu propósito, mas quando você acha o seu povo, no meio do seu povo, você vai descobrir o seu propósito. Você não vive somente para você. Você não vive somente por causa de você. Se você vivesse somente por causa de você, você teria acordado hoje pela manhã, se coberto no seu edredom, e você estaria desfrutando você mesmo até agora lá na sua cama. Mas você se levanta, você conversa com pessoas, você trabalha, você se esforça, porque a sua vida não é somente para você. Ela só tem sentido por causa de outras pessoas. A primeira observação que Deus fez a respeito do homem, depois de tê-lo criado, a Bíblia fala que Deus deu ao homem domínio, Deus deu ao homem autoridade, Deus deu ao homem sementes, mas depois de criar o homem, lá em Gênesis no capítulo 2 e versículo 18, a primeira observação que Deus faz a respeito dele é: não é bom que o homem esteja... A primeira coisa que ele observa, não foi feito para estar sozinho. E tem gente que pensa que Deus está falando somente de casamento, mas é muito mais do que isso. Deus está dizendo que nós precisamos de relacionamento. Sabe, como médico, eu estudei há alguns anos atrás um experimento. Guarda o que eu vou te dizer. 2 grupos de bebês foram separados. Um grupo recebia o leite materno da sua mãe, com o contato físico com a mãe, direto do seu seio. Um outro grupo recebia o mesmo leite da mãe, mas recebia através de uma mamadeira. Não tinha contato físico com a mãe. Eles recebiam a mesma quantidade de leite, eles tinham os mesmos cuidados em todas as outras áreas. A única diferença é que eles não tinham o toque da mãe. E o curioso foi que os cientistas perceberam, você pode estudar isso depois, que os bebês que não tiveram o contato com a mãe ganharam menos peso e cresceram menos do que os bebês que tinham o toque. Mas pense comigo, eles receberam os mesmos nutrientes, as mesmas vitaminas, as mesmas proteínas, os mesmos minerais. Como um pode crescer mais e o outro crescer menos? Isso intrigou os pesquisadores naqueles dias, e eles começaram a fazer estudos, até descobrirem que existe um hormônio, que hoje nós chamamos de hormônio do crescimento. E sabe como é que se libera o hormônio do crescimento? No toque. As crianças recebem o toque, e elas liberam o hormônio do crescimento. Isso me lembra do que Pedro diz, porque Pedro fala que nós precisamos do puro leite espiritual, para que através dele a gente vá... Você sabe que o leite espiritual é a palavra, mas deixa eu te dizer algo que pode chocar alguns. Você não pode achar que a Bíblia é suficiente para te amadurecer. Nós precisamos do leite, mas nós precisamos do contato com outras pessoas. Nós precisamos do leite, mas nós precisamos também de outros irmãos. Ninguém cresce sozinho. De Gênesis a Apocalipse, você pode estudar e conferir. De Gênesis a Apocalipse, ninguém ungiu-se a si mesmo alguma coisa. Cuidado com aqueles que se ungem a si mesmos alguma coisa. Ninguém de Gênesis a Apocalipse consagrou-se a si mesmo alguma coisa. Todos, sem exceção, foram consagrados por uma outra pessoa. Todos, sem exceção, foram ungidos por uma outra pessoa. De Gênesis a Apocalipse, ninguém enviou-se a si mesmo para uma missão. Todos foram enviados por uma outra pessoa. De Gênesis a Apocalipse, ninguém nomeou-se a si mesmo líder. Todos foram nomeados por uma outra pessoa. Aliás, para não ser mentiroso, há um exemplo na Bíblia de alguém que fez isso para si mesmo. Há um exemplo de alguém que disse: eu subirei. Eu
subirei e serei semelhante ao Altíssimo. E você sabe qual foi o fim deste que hoje nós conhecemos por Satanás. Deixa eu explicar algo para você muito importante. As grandes transformações de vida na Bíblia e na nossa história sempre foram resultados de parcerias. Sempre. Diga comigo, sempre. E eu vou te dar alguns exemplos que o tempo não me permitiria aprofundar nas Escrituras. Mas você deve ter alguma noção de que Paulo, sem Barnabé, teria sido mais um rejeitado pelos discípulos. Mas um dia Deus apresentou o milagre de Paulo, e esse milagre se chamava Barnabé. Você deve ter noção de que Eliseu, sem Elias, teria sido somente mais um agricultor. Mas um dia, Eliseu teve o manto de Elias jogado sobre ele, e teve uma parceria de cerca de 20 anos, segundo alguns historiadores, que mudou completamente a sua vida. Moisés, sem Jetro, teria sido um mero foragido. A história de Moisés teria acabado naquele momento em que ele matou um soldado egípcio, que as pessoas o viram e ele fugiu para o deserto. E essa história de Moisés, eu vou abrir aqui um parêntese, é muito importante para líderes, porque me ensina algo poderoso. Qual era o chamado de Moisés? Libertar o povo de Israel do Egito. Amém. Quando um egípcio estava batendo em um israelita, Moisés foi ajudar aquele homem e brigou com um soldado e matou. O que Moisés estava fazendo? Libertando um israelita da opressão do Egito. O que é que Moisés estava fazendo? Moisés estava tentando fazer o seu chamado, só que do jeito errado. E isso me traz um princípio muito importante, é que boas intenções, sem boas instruções, vão gerar frustrações. Deixa eu dizer de novo para você, Moisés queria fazer o que ele foi chamado para fazer, mas ele queria fazer do jeito dele. E tem tanta gente que está nos seus 40 anos de deserto, não porque é a vontade de Deus, mas simplesmente porque estão bem intencionados, mas mal instruídos. E a instrução para Moisés não veio da sarça ardente. A instrução para Moisés veio de um homem chamado Jetro. Boas intenções, sem boas instruções, vão gerar frustrações. Ruth, sem Noemi, teria sido uma viúva sem filhos. Timóteo, sem Paulo, teria sido mais um jovem qualquer. E eu acredito que os exemplos já foram suficientes para você. Mas eu quero estabelecer algo também igualmente verdade. Assim como as grandes transformações de vida na Bíblia são resultados e parcerias, as grandes tragédias de vida na Bíblia e na nossa história são resultados e parcerias. Sansão, sem Dalila, teria sido um herói. E o que dizer, por exemplo, das mulheres que a Bíblia diz que corromperam o coração de Salomão? Ou o que falar, por exemplo, daqueles 10 espias que a Bíblia diz que destruíram uma geração inteira por causa do seu relatório negativo? Sabe, quando eu olho para esses exemplos, eu entendo que quando Deus quer te abençoar, quando Deus quer causar um rompimento na tua vida, quando Deus quer levar você para o próximo nível, quando Deus quer tirar você da aldeia, Ele te apresenta uma pessoa. A resposta de Deus para Paulo se chamou Barnabé. A resposta de Deus para Timóteo se chamou Paulo. A resposta de Deus para Eliseu se chamou Elias. A resposta de Deus para Ruth se chamou Noemi. E a resposta de Deus para você também tem o nome de uma pessoa. É melhor você descobrir quem é essa pessoa.
é melhor você aprender a desfrutar esse milagre da parceria. Mas quando o diabo quer destruir a tua vida, quando ele quer paralisar você, quando ele quer impedir o teu crescimento, ele também apresenta uma pessoa. Nós precisamos ser muito criteriosos com as associações que nós fazemos. E o interessante sobre parcerias é que às vezes Deus manda o presente que você precisa na embalagem que você não gosta. Às vezes a parceria que Deus traz para você é alguém que você acha que é jovem demais para te ensinar alguma coisa. É alguém que você acha que é velho demais para te ensinar alguma coisa. É alguém que você acha que é formal demais para te ensinar alguma coisa. Ou que é brincalhão demais para te ensinar alguma coisa. Mas Deus manda o que você precisa na embalagem que você não gosta. Sabe, eu aprendi olhando para esses exemplos, que quando Deus quer te colocar em Canaã, Ele te apresenta alguém que já provou das uvas. Eu vou dizer de novo para você entender. Não se irrite com alguém que já alcançou o que Deus quer dar a você. Josué e Caleb foram para aquela terra, voltaram com o cacho de uvas, chegaram diante das pessoas. E o que é que a gente normalmente faz quando a gente vê alguém que está comendo das uvas que Deus prometeu que a gente um dia ia comer também? A resposta mais óbvia deveria ser: eu quero me sentar e ouvir essa pessoa. Eu quero entender como ela chegou lá. Eu quero entender onde ela errou. Eu quero entender onde ela acertou. Eu quero ser mentoreado, eu quero ser discipulado. Mas a resposta mais natural é que quando nós vemos alguém comendo as uvas que Deus falou que nós um dia vamos comer, nós invejamos, nós criticamos, e você começa a repelir a resposta que Deus trouxe para você através de uma pessoa. Você começa a orar, por exemplo: Senhor, traz uma resposta na minha vida financeira, a minha empresa precisa crescer, eu preciso ganhar mais, eu preciso fazer mais com menos. E Deus te dá uma resposta. E às vezes a resposta que Deus dá não é uma oferta que alguém traz para você. Às vezes a resposta que Deus te dá é a oportunidade de ter comunhão com uma pessoa bem-sucedida financeiramente. E ao invés de você sentar e ouvir e aprender com aquela pessoa, você começa a dizer: eu não gosto de me envolver com essa gente assim rica, parece que esse povo é perfeito, parece que não tem nenhum problema, e você está repelindo aquilo que Deus trouxe para você como resposta. Você está com um problema no casamento, e lá está a mulher: Senhor, muda o meu marido. E aí Deus traz uma resposta. Deus apresenta a você uma amiga que tem um casamento exemplar, um casamento bíblico, mas ao invés de se sentar com aquela mulher para aprender como ela lida com as discussões, como ela lida com o dia a dia no seu casamento, você começa a falar: eu não gosto de gente que parece que o casamento é perfeito, parece que não tem problemas, ela não faz o meu tipo. O problema é que a gente está se associando com quem faz o nosso tipo, mas você não deveria se associar com quem faz o teu tipo, você deveria se associar com quem faz o teu propósito, você deveria se associar com quem faz o teu destino. E a pessoa que está compatível com o teu passado, ela vai te trazer para esse passado, mas a pessoa que está compatível com o teu futuro, muitas vezes ela vai falar uma linguagem diferente da sua, muitas vezes vai ser incômodo estar perto daquela pessoa, porque quando você fala os seus problemas, para quem entende o seu passado, essa pessoa diz: tudo bem, eu te entendo, eu te compreendo, vamos chorar juntos. Mas quando você fala os seus problemas com alguém que está compatível com o seu futuro, ele diz: olha, você pode até chorar, mas eu sei que você pode fazer mais do que chorar, você pode se levantar de onde você está, porque eu vejo que você chega nesse lugar, você tem potencial e você vem comigo. Amém. Líderes se associam com pessoas que são melhores do que ele. Sabe como Davi descobriu Golias e acessou ao trono? Eu vou te dar uma grande revelação aqui. Davi foi levar comida para os seus irmãos que estavam lutando.
Pastor, cadê a revelação? Deixa eu dizer de novo para você entender. Davi foi alimentar aqueles que estavam lutando as lutas que ele queria lutar um dia. Deixa eu dizer de novo para você entender. Pastor, eu não tenho ainda uma visão clara de Deus. O que é que eu faço? Alimente as pessoas que estão debaixo de uma visão clara de Deus. E alimentando aqueles que estão lutando as batalhas, o Senhor vai trazer para você qual é a sua batalha. Suas associações vão determinar as suas assimilações. Não é à toa que as pessoas disseram para Pedro: esse aí andou com Jesus, ele fala como Jesus, ele pensa como Jesus, ele age como Jesus. Não é à toa que os primeiros crentes foram chamados de cristãos, porque eles se associavam. Não se irrite com alguém que já alcançou o que Deus quer dar a você. Agora, mais uma vez, preste atenção. Quando o diabo quer destruir a tua vida, ele te apresenta uma pessoa. Ele apresentou a mulher de Potifar a José. Ele apresentou Acabe ao rei Jeosafá. E isso me diz algo. Você não deve escutar os conselhos de quem está caído nos mesmos problemas que você. Um funcionário insatisfeito, que só quer se reunir com outros funcionários para ouvir um conselho, para ouvir uma dica, nunca vai aprender a empreender. Uma mulher solteira, que só quer se envolver com as jovens solteiras também, porque são descoladas, não é como aquela senhora casada, nunca vai aprender a ser uma mulher casada. Você precisa se associar com pessoas que estão compatíveis com o teu futuro. Aleluia. Agora vamos para a primeira pergunta. Como nasce uma parceria divina? Gênesis capítulo 2 e versículo 23, nós vemos o primeiro exemplo de parceria na história da humanidade. Eu estou falando da história de Adão e Eva. E todo mundo conhece a história de Adão e Eva. Eu posso dizer como médico que Deus fez a primeira cirurgia da história da humanidade. Deus tirou a costela de Adão. E Deus também fez a primeira anestesia da história da humanidade. Fez Adão cair num profundo sono. Agora, eu não sei se alguém aqui já fraturou uma costela. Eu posso te dizer como médico que é um processo muito doloroso. E eu não sei se você concorda comigo, mas quantos sabem que Deus poderia ter criado a mulher do pó da terra, como ele fez com o homem? Quantos sabem que Deus poderia ter criado a mulher de um galho de uma árvore? E por favor, mulheres, não atirem pedras. Se você está em dúvida, eu quero te lembrar que Deus é onipotente. Então ele poderia. Mas por que fazer o homem passar por um procedimento tão doloroso? Algumas pessoas podem dizer: Deus tirou uma costela do homem porque a costela está do lado. A mulher não fica nem abaixo, nem fica acima, mas fica ao seu lado. Está correto, mas não é completo. Alguém pode dizer: Deus tirou uma costela do homem porque a costela está mais próxima do coração. É o osso mais próximo do coração, protege o coração. A mulher também protege o coração do homem. E se eu falasse isso num culto para casais, com um teclado tocando atrás, ficaria muito poético, ficaria muito bonito. E até correto, mas não está completo. Deus ensinou um princípio. E o princípio está elucidado aqui. Quando Adão acorda, ele diz: esta agora é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Deus estava ensinando não algo somente sobre casamento, mas algo sobre parcerias, algo sobre relacionamento. O Senhor estava dizendo: quer estabelecer uma parceria? Então deixe algo precioso sair de você, para fazer parte da vida dessa outra pessoa, e a partir desse momento você tem uma parceria com alguém. Discipulado tem a ver com conexões, onde algo precioso sai de você. Às vezes nós confundimos isso com um parasitismo. Um parasita quer aquilo que você pode dar, quer aquilo que você tem, mas um discípulo quer o seu coração. Um parasita, muitas vezes, ele está preocupado naquilo que você pode dar. Mas discipulado não tem a ver com o que eu dou a alguém, tem a ver com quem essa pessoa se torna quando ela se associa comigo.
Aleluia! Amém. Aleluia! Amém. Quando nós olhamos para algumas pessoas que querem nascer parcerias de forma errada, eu lembro de um exemplo de alguém que chegou para mim e disse: pastor, gostei muito dos seus ensinos, e ele trouxe um HD, e ele disse: pastor, eu queria todo o material que o Senhor tem, eu queria todo o conteúdo que o Senhor tem, eu quero sugar tudo. E eu disse: você é um discípulo ou um parasita? Porque um discípulo não é um mero consumidor do seu potencial. O problema é que muitas vezes a gente quer fazer saques onde a gente nunca fez depósitos. A gente quer receber de pessoas quando a gente nunca deu a essas pessoas. Nós vivemos numa geração que tem muitos seguidores. Nós vivemos uma geração que tem muitos fãs. É fácil ter um fã, é fácil ter um seguidor, é só você entrar nas redes sociais. Mas Eliseu não era apenas um seguidor de Elias. A Bíblia diz que Eliseu seguia e servia Elias. Sabe, o Senhor está contando não apenas com uma geração de seguidores, mas com uma geração de servidores. E eu sei que essa mensagem vai começar a ficar um pouco impopular, talvez os améns diminuam nesse momento, mas eu quero abrir a Bíblia com você em Filipenses, no capítulo 1 e no versículo 6, Filipenses capítulo 1 e versículo 6, e nós vamos ver o exemplo de Paulo. O apóstolo Paulo disse: estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. É justo que eu assim me sinta a respeito de vocês, uma vez que os tenho em meu coração, pois quer nas correntes que me prendem, quer defendendo e confirmando o Evangelho, todos vocês participam comigo da graça de Deus. Vou fazer uma pergunta: quantos gostariam de participar com Paulo da graça de Deus sobre a vida dele? Eu não estou falando do seu ministro favorito dos dias de hoje, eu estou falando do apóstolo Paulo. Quem aqui gostaria de participar da mesma graça que Paulo tinha? Mas participar, ser parceiro de Paulo naqueles dias, não trazia nenhum glamour, não faria você ter muitos seguidores nas redes sociais, não faria você ter aplaudido. E me permita dizer isso aqui com muito temor e tremor: a nossa geração no Brasil, e acredito que também na África, barateou o preço do discipulado. Muitas vezes nós somos crentes de porcelana, a gente não aguenta ouvir um não, a gente não aguenta ser corrigido. Onde está o amor? Jesus não agiria desse jeito. E entenda, eu não quero aqui dar uma licença para que as pessoas sejam grosseiras. Eu já falei sobre conhecimento e sobre amor, mas Jesus certa vez olhou para Pedro e disse: para trás de mim, Satanás. E se fosse nos dias de hoje, Pedro nunca mais pisava o pé na igreja de Jesus, porque a gente não aguenta ouvir uma correção. A gente não quer ser discipulado, mas nós não podemos deixar o politicamente correto corromper a igreja, porque a igreja também é um lugar de correção, igreja é um lugar de ajustes, igreja é um lugar de aperfeiçoamento. Agora pensa comigo, o que faz uma pessoa, eu não sei você, mas eu me intrigo com essa pergunta: o que faz uma pessoa largar tudo para servir alguém? O que fez, por exemplo, Eliseu queimar os bois? O que fez, por exemplo, Pedro largar o barco? O que fez, por exemplo, Timóteo, pensa comigo, gastar a sua juventude viajando para entregar capas e livros para um velho que já tinha sido sentenciado a ser decapitado? O que fez, por exemplo, Eliseu largar a sua profissão estável na agricultura para passar cerca de 20 anos lavando as mãos e os pés de um senhor que ele tinha acabado de conhecer? Porque era assim que se falava de Eliseu: ele é o jovem que lava as mãos e os pés do profeta. É porque existem pessoas que curiosamente exalam o cheiro do nosso futuro.
Nós somos atraídos por algumas pessoas porque nós somos atraídos pelo nosso destino. Jesus disse a Pedro: vem a mim e eu te darei muito peixe. Eu te farei pescador. Não é sobre o que você ganha, é sobre quem você se torna. Eu vou dizer de novo para você: parcerias bíblicas não tem a ver com o que você ganha, tem a ver com quem você se torna. Aquilo que você faz para atrair alguém, você vai precisar fazer para manter esse alguém. Se você atrai alguém porque você ofereceu um título, mas na frente você tem que oferecer um outro título para ele permanecer, e mais na frente um outro, e ele só vai ficar satisfeito quando tiver o seu título. Se você atrai alguém por causa de um salário, mas na frente você tem que dar um pouco mais de salário. Mas se você atrai alguém por uma visão, se você atrai alguém porque essa pessoa descobriu o futuro dela em você, você vai descobrir uma parceria para o resto da sua vida. Pensa comigo um pouco, quando nós olhamos para Elias e Eliseu, o momento em que Elias chamou Eliseu, assim como o momento que nasce uma parceria na tua vida, não é um momento cheio de efeitos especiais. Não aparece uma voz do céu dizendo: esta é a parceria que eu tenho para ti, diz o Senhor. Não aparece fogo do céu. Foi um momento em que o profeta passou e jogou uma capa. Cuidado para não ficar distraído quando um mentor joga uma capa sobre a tua vida. Porque muita gente não consegue entender o sobrenatural, porque está esperando o mirabolante, o extraordinário. Mas essas parcerias já estão bem perto de você. Agora, o que você precisa queimar para desfrutar o acesso dessas parcerias? Porque você não pode deixar o seu excesso de passado contaminar a sua capacidade de enxergar o seu futuro. Quando a gente olha, por exemplo, para algumas histórias que eu vou citar aqui na Bíblia, e você pode ver na sua vida também, nós vamos ver que a vida é cheia de histórias, de alguém que poderia ter sido, poderia ter feito, poderia ter chegado lá, mas não chegou. Talvez você lembre alguém agora, que poderia ter sido um grande ministro, que poderia ter sido um grande pastor, que poderia ter sido um grande missionário, um grande empreendedor. Deixa eu trazer alguns exemplos da Bíblia, para não dar exemplos pessoais meus. Quem poderia ter sido o jovem rico? Preste atenção nisso. Ele ficou tão apegado ao que ele tinha, que ele nunca descobriu o que poderia ter. Às vezes a gente está tão apegado ao que a gente tem, que a gente não descobre aquilo que a gente poderia ter. A parceria com Jesus tinha um preço para aquele jovem: confiar menos nas suas posses. Quem poderia ter sido Simão o mágico? Está lá em Atos, no capítulo 8. Ele ficou tão apegado ao seu ego, ele ficou tão apegado a quem ele era, que ele nunca descobriu quem ele poderia se tornar. Às vezes nós ficamos tão apegados aos nossos títulos, aos nossos reconhecimentos, que a gente nunca consegue ser quem Deus realmente quer que a gente seja. Agora, se você, e eu sei que enquanto eu falo isso, talvez algum rosto passou à sua mente, lembrou de alguém que poderia ter sido, que poderia ter feito, que poderia ter chegado, eu tenho certeza que se você procurar em todas essas pessoas, nós vamos encontrar um elemento em comum: uma parceria que não foi honrada. Todas essas pessoas em algum momento desonraram um mentor. Todas essas pessoas em algum momento desprezaram uma oportunidade de discipulado. Satanás preferiu ser o senhor do inferno do que ser o servo no céu.
Às vezes, o nosso orgulho e o nosso ego podem nos tornar reis das nossas feridas e das nossas mediocridades. Porque nós preferimos reinar no inferno do que servir no céu. Reinar na pequenez do que servir na grandeza. Os dons e os chamados são de graça, mas a maturidade e a qualificação são muito caras. E eu sei que não está ficando popular, mas eu não vim para cá para ouvir amém, eu não vim para cá para ver você correr, eu vim para cá para trazer uma palavra de Deus para mudar a tua vida. Como nasce uma parceria? A gente falou, mas deixa eu fazer uma outra pergunta que eu disse que responderia: como acaba uma parceria? Porque a gente tem que entender também que nem todo adeus na nossa vida é ruim. Algumas partidas são até saudáveis. É até bom que aconteça. Terminar estações é tão importante quanto começá-las. Pouca gente aprende na vida a fazer bons relacionamentos. Menos pessoas ainda aprendem na vida como terminar bem os relacionamentos. E eu vou ensinar hoje um pouco a você como você acabar um relacionamento, como você acabar uma parceria, uma associação. Eu quero dizer para você que quando alguém sai da sua vida, normalmente essa pessoa está em uma de 3 categorias. Quando alguém sai da sua vida, ou esse alguém é o homem mau, diga comigo, homem mau. Ou esse alguém é o homem insensato, diga comigo, homem insensato. Ou esse alguém é o homem sábio, diga comigo, sábio. Eu quero começar com o sábio, porque a gente sempre pensa que o sábio é a gente, mas às vezes alguém se afasta da gente, porque é a gente quem é o mau ou o insensato. E por isso que eu vou parafrasear o apóstolo Paulo e dizer: examine-se, pois, o homem, toda vez que alguém decidir se afastar de você. Será que eu estou deixando que um sábio se afaste de mim, porque eu sou mau ou porque eu sou insensato? Porque às vezes você não honrou o suficiente uma parceria que Deus te ofereceu, e aquilo que a gente não honra se afasta da nossa vida. Eu já estive em muitos funerais como pastor, como supervisor, eu já visitei muitas transições de igreja, transições pastorais, e eu sempre vejo pessoas chorando em um velório, porque não expressaram gratidão àquela pessoa, se arrependendo porque dizem: eu deveria ter dito estas palavras, eu nunca disse como essa pessoa é importante. Eu já vi muita gente chorar quando um pastor vai embora para uma outra igreja, dizendo: eu nunca agradeci a esse pastor como eu deveria, eu nunca honrei a esse pastor como eu deveria, mas eu nunca vi alguém arrependido de ter agradecido demais.